Olá, crianças! Tudo bem? Hoje eu quero fazer umas perguntas a vocês. Vocês já ouviram falar sobre as 12 tribos de Israel? E sabem dizer quais são os nomes dessas tribos? Agora ficou um pouquinho mais difícil, não é mesmo? Mas tudo bem, eu vou ensinar vocês. Hoje eu vou falar sobre as 12 tribos de Israel no livro de Apocalipse. Lá no capítulo 7, dos versículos de 1 a 8, fala de uma promessa de Deus aos israelitas fiéis no tempo do fim. O apóstolo João, quando recebeu as divinas revelações do Apocalipse, ele viu que nos 4 cantos do mundo haviam 4 anjos em pé. E esses 4 anjos estavam segurando os 4 ventos de toda a terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar e nem sobre as árvores. Então, João viu um outro anjo que subia do lado leste, e esse anjo tinha o selo do Deus vivo nas mãos. Então esse anjo gritou com uma voz bem forte aos 4 anjos que tinham o poder de fazer os estragos na terra e no mar assim: não façam nenhum estrago, nem na terra, nem no mar e nem nas árvores, até que marquemos com o selo na testa dos servos do nosso Deus. Então foi dito a João o número desses servos de Deus, desses israelitas fiéis. Eram 144.000, 12.000 de cada tribo. E as tribos de Israel são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Naftali, Gade, Assé, Issacar, Zebulon, José, Benjamim e Manassés. Então, esses 12 líderes de Israel, 12.000 de cada tribo, eles serão marcados no tempo do fim, para que nenhum mal aconteça com eles no período da grande tribulação. Por quê? Porque esses 144.000 homens, eles nunca se contaminaram com nenhum outro Deus, com adoração de falsos ídolos. São aqueles que permaneceram fiéis a Deus de todo o coração. Eles não cometeram o pecado da apostasia, que é abandonar a fé no único e verdadeiro Deus para seguir aos deuses das outras nações. Então, esses homens, eles vão ser protegidos. Mas quando nós vamos estudar sobre as tribos de Israel, nós vemos que essa lista de Apocalipse está um pouquinho alterada. Então, para isso, nós precisamos conhecer a lista original. E a lista original está lá no livro de Gênesis. Porque essas 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. Eles se tornaram os patriarcas de Israel. Então, por isso, o nome deles, acabou dando ali origem às 12 tribos de Israel. Então, a lista original é assim: Rúben, Simeão, Judá, Levi, Dan, Naftali, Gade, Assé, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Mas quando essas tribos elas são formadas e eles vão para conquistar ali as terras de Canaã, nós vemos que a tribo de Levi ela não recebe uma terra, ela não recebe a herança de ter uma terra. Por quê? Porque os levitas eram os sacerdotes de Deus, eles serviam no tabernáculo e depois serviram no templo. E a herança deles era o Senhor. Então, os levitas, eles deveriam habitar no meio do povo e deveriam ser muito respeitados porque eles eram consagrados a Deus. Então, a tribo de José, na verdade, ela se tornou em 2 tribos, que foi o nome dos seus filhos, Efraim e Manassés.
Então, nós vemos que as 12 tribos ficaram formadas ali no mapa. Mas na bênção, a tribo de Levi, eles continuaram recebendo as promessas de Deus. Mas nós vamos ver que lá em Apocalipse, a tribo de Dan, ela é cortada. Isso mesmo. Por que a tribo de Dan foi cortada? Porque eles se entregaram à idolatria. Eles quebraram ali o mandamento de Deus, né, que diz que não deve ter nenhum outro Deus além do Deus vivo e verdadeiro. Então a tribo de Dan, eles seguiram aos ídolos das nações, aos falsos deuses, e não se arrependeram. Então, por causa disso, eles não entram nessa promessa. Então, esse assunto é um assunto muito importante, porque a idolatria, ela nos faz perder a aliança que Deus fez com o seu povo. Então, aqueles que cometem o pecado da idolatria, eles acabam não recebendo as bênçãos de Deus. Então, esse é o perigo, né, das pessoas que cometem apostasia. Então, quando chega lá em Apocalipse, nós vemos que a tribo de Dan, ela não recebe a bênção de Deus. E eles não vão entrar no descanso do Senhor. Eles não vão entrar no milênio. Eles não vão entrar nessa era, nessa nova fase em que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Messias, Jesus, vai governar a terra. Tudo isso porque eles cometeram a idolatria. Amém? Então eu deixo com você um pouquinho desse conhecimento bíblico e também um pouquinho dessa palavra, né? De que nós não venhamos a abandonar o Senhor, não venhamos a deixar o Senhor para seguir os falsos ídolos, os falsos deuses. Amém?